A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, espero que todos estejam na paz do Senhor, com o coração cheio de esperança, sabendo que Deus pode todas as coisas, que o Deus que você serve, Ele é provedor. Quem é que se emocionou com Jesus aqui hoje? Nossa, hoje eu me emocionei muito, mas senti muito a presença do Espírito Santo. Hoje eu chorei bastante, porque Ele é o meu respirar, Ele é tudo o que eu preciso na minha vida. Ele cuida de mim nos mínimos detalhes, a mesma coisa Ele faz com você. Você pode estar passando a maior tribulação da sua vida. Você não está desamparado. Não está desamparada. Você está acolhido e acolhida por Deus. Ele cuida de nós, assim, de uma forma, sabe, sobrenatural. Não tem nem como explicar. É algo que, se a gente for tentar expressar o cuidado que Deus tem conosco, mesmo a gente não merecendo, a gente se emociona e não consegue nem expressar o cuidado que Deus tem. Porque é detalhista. Ele trabalha nos mínimos detalhes. E ele vai continuar trabalhando na sua vida, ele vai cumprir todas as promessas, ele vai te alegrar nessa terra. Você não vai viver só de tristeza, não. Então tem que levantar a sua cabeça, tá? Pega a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3, lá no versículo 23, que Deus ele fala o seguinte na palavra: E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que estais servindo. Nós temos que ter essa consciência aqui, irmãos. Tem vários irmãos e irmãs aqui que você passou por processos, não foram poucos anos, foram muitos anos, de muitas retaliações. Então você conviveu com gigantes durante muitos anos da sua vida. Você enfrentou vários gigantes desde a sua infância. E você passou por várias situações constrangedoras, porque criaram situações que você nem merecia passar. Mas criaram várias situações constrangedoras, colocando você em vários laços, tentando amarrar a sua vida de algum jeito, laçar os teus passos, para que você não viesse avançar ao longo da sua estrada, da sua jornada, da sua vivência. Você nasceu com um objetivo, você nasceu com um propósito, Deus tem propósito com todas as criações dele e na sua vida não é diferente. E você foi caminhando, caminhando, caminhando nesse processo, e enfrentando várias situações difíceis, passando por várias situações complicadas, vergonhosas, passou por traições de várias espécies, de vários tipos, não só na sentimental, mas de amizade, às vezes traições de negócios, de sociedade. Você foi passando por várias traições ao longo do tempo. E isso foi te deixando com marcas, foi te deixando cansado, cansada, foi minando a sua energia ao longo do tempo. E as pessoas foram passando na sua vida e te causando inúmeros problemas, te roubando, aproveitando da sua fragilidade na hora que você estava em situações complicadas para usurpar aquilo que você tinha. E você foi vivendo situações desse tipo. Então tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você passou por processos muito parecidos com o meu, processo de muito sofrimento. Quando nós passamos por esse processo de muito sofrimento, nós amadurecemos muito rápido. Eu fui uma criança que eu tinha uma responsabilidade muito grande, então eu tinha uma cabeça diferente das crianças da minha idade. Eu fui uma pré-adolescente mais responsável, diferente das pré-adolescentes da época. A minha adolescência eu já tinha muita responsabilidade nas costas. Eu trabalhava fora, eu comecei a trabalhar fora com 15 anos de idade. Então eu tive vários empregos. E eu tinha que estudar e tinha que trabalhar. Então eu tinha uma cabeça totalmente oposta à cabeça das meninas de 15 anos da minha época. E eu fui amadurecendo com as dificuldades. Você vai enfrentando gigantes, você tem que amadurecer. E aí a gente vai passando por várias situações que nós não entendemos por que estamos passando. Vamos vivendo várias situações difíceis. A gente não entende por que a vida é tão dura conosco. Você começa a questionar a sua existência, por que eu existo? Se todo lugar que eu vou tem um gigante, se todo lugar que eu vou tem um confronto, se todo lugar que eu vou eu sou usada de algum jeito. E assim a gente vai crescendo e passando por várias dificuldades, inúmeras dificuldades. E acabamos muitas vezes entrando em armadilhas de pessoas que vão até no território do inimigo buscar ajuda, que é o que mais acontece. Ah, vou laçar essa moça aqui, vou laçar esse rapaz aqui, porque eu quero ter um relacionamento. Se eu for do meu jeito, de uma forma natural, não vai rolar. Então, para que aconteça algo, para que haja um relacionamento, eu preciso laçar. Então, vou buscar ajuda no inimigo, que ali falaram que os demônios
né? As entidades ajudam, né? Eles não falam demônios, eles tentam fantasiar um pouquinho, né, para ficar bonitinho. Eu vou lá pedir para as entidades uma ajuda, porque eu quero aquela pessoa ali. E aí a gente vai caindo em várias armadilhas ao longo do tempo, da nossa história, e isso tudo vai atrasando o nosso processo. Isso vai tirando e minando anos da nossa vida, e quando a gente chega numa determinada idade, você começa a olhar e você fala: Senhor, quantos anos da minha vida foram jogados fora? Quantas coisas eu deixei de viver? Hoje eu poderia estar muito bem financeiramente, não estou mais, porque passaram pessoas na minha vida e devastaram minha vida financeira. Hoje eu podia estar, sabe, mais tranquila e não tão ferida, mas entraram na minha vida sentimental e trouxeram só terror para minha história. Trouxeram só problemas. E aí relacionamento tóxico que é difícil, porque eles são muito mansos para colocar você dentro e quando você entra é difícil de sair. Então a gente vai vivendo situações ao longo da nossa vida, irmãos, que a gente não entende por que a gente passa por tanto processo. E a doença, às vezes é a enfermidade que te acompanha durante muitos anos, atrapalha, né, a sua juventude, a sua pré-adolescência, atrapalhou a sua fase adulta e teve várias coisas que você não conseguiu viver. E a gente vai passando por vários traumas que vão travando a nossa história ao longo dos anos. Mas o nosso Deus é um Deus de recompensa, que eu li para os irmãos, e tudo aquilo que a gente faz, nós temos que fazer para Jesus. Você pode até ter passado uma fase da sua vida que você não tinha Jesus na sua história. Tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você tinha um passado meio terrível, né? Você praticava muita maldade. Quando Jesus chegou para resgatar a tua alma, você mudou a sua concepção de vida. Então hoje você não é aquela pessoa agressiva mais que os demônios faziam você ser. Você não é aquela pessoa impulsiva mais que você era antes. Você não tem aqueles vícios que você tinha antes do álcool, vícios das drogas, que alterava o seu humor, o seu temperamento, fazendo com que você fosse agredir outras pessoas, fazer coisas erradas. Então você não vive mais aquelas coisas horrorosas que você vivia lá atrás. Você já teve uma libertação e uma realidade diferente hoje. Você foi transformado por Deus, né, dentro de um processo de metanoia que ele fez em você. Mas tem alguns irmãos e algumas irmãs que você só passou processo de sofrimento. Você não causava mal para ninguém. Você era simplesmente uma pessoa que estava o tempo todo servindo. Você era uma pessoa prestativa. E o fato de você ser prestativa, as pessoas abusavam de você. E você foi crescendo e ao longo do tempo você foi questionando com Deus quando você veio para a presença do Senhor. Por que agiram dessa forma comigo? Porque eu era uma pessoa boa e eu só colhi coisas amargas. Só que todo o bem que você fez lá atrás, mesmo que você não conhecesse Deus, você teve um coração bom, e isso ficou impregnado em você. Deus, ele coloca no passado, ele esquece o nosso passado, porque ele não fica lembrando, que não é algo agradável para ele. Quando você não tinha Deus na sua vida, você buscava ajuda nas pessoas, você buscava ajuda em outros deuses, você era idólatra. Então você fazia muita coisa que não tinha nada a ver com Deus em si. Então ele joga no mar do esquecimento. Mas a bondade que você fez lá atrás, sabe, não corrompeu você nesse sentido. Você continuou sendo uma pessoa boa. E quando você veio para Jesus, você aflorou mais ainda esse lado bom. Que Jesus sabia que você tinha um coração bom e Jesus sabe de todas as retaliações que você passou lá no seu passado. Então, todo bem que a gente faz, irmãos, a gente passa por processos difíceis dentro da bondade que a gente exerce, porque a gente não recebe muitas vezes a gratidão do outro. Mas Deus ensina na palavra, tudo é para Jesus. Então, tudo que você fez lá atrás, mesmo que você não estava com Deus lá atrás, a vida te traz uma recompensa disso, porque a nossa vida ela é um plantio. Uma pessoa, por exemplo, que foi muito ruim no passado, e ela vem para Jesus, Deus tem que fazer um tratar com ela muito grande. A vida dela muda, ela tem que mudar, porque se não mudar, fica complicado. Mas muitas coisas que ela fez lá atrás de ruim, ela acaba muitas vezes colhendo, porque aquilo ali, ela fez, ela vai ter que colher. Porque Deus não volta atrás na lei dele, ele não volta atrás na palavra. Então, tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, aceitei Jesus
como meu Salvador, você desce as águas, você é batizado, você começa a ter uma vida com Deus, dali para frente você não vai praticar mais as coisas que você fez lá atrás. Mas tem coisas que foram praticadas lá atrás que às vezes reflete até no nosso presente. Porque a nossa vida não envolve só nós, envolve as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco. Mas Deus ele vai mudando o nosso destino, mudando a nossa vida de acordo com a nossa mudança de dentro para fora. A nossa mudança interna, ela vai refletir de uma forma externa. Então, a partir do momento que você tem consciência de que muitas coisas que você fez lá atrás não vale a pena você continuar fazendo, você não pratica mais. Então, a sua vida daqui para frente vai ser um plantio de glória, vai ser um plantio de bênção, vai ser um plantio onde você vai colher coisas boas, porque você aprendeu a plantar coisas boas. E você aprendeu a ter amor próprio. Então, a pessoa que se ama, ela não se entope de bebida alcoólica, ela não bebe cerveja. Não existe beber socialmente, irmãos. Isso daí é coisa da sociedade que eles inventam moda. Ah, vou beber socialmente. Não, você não vai beber socialmente. Você vai beber uma quantidade menor, mas você vai beber. Então, não tem como você beber socialmente. Isso daí, sabe, é história que o pessoal inventa para justificar essas atitudes. E tem gente que às vezes toma uma quantidade mínima assim de álcool, que seja uma cerveja, já vem no lombo frontal dela e já muda totalmente a concepção mental dela. Ela fica totalmente, sabe, fora de si. E tem pessoas que precisam beber muito para ter essa alteração no lombo frontal. Quer dizer, de uma forma ou de outra, afeta do mesmo jeito. Afeta o rim, afeta o fígado, afeta tudo. E afeta o lado espiritual, que é a sua mente, a sua conexão com Deus. E através do seu coração, que é a sua mente, o álcool ele interfere. Então, quando você passa por esse processo com Deus, você muda tudo isso. E você começa a caminhar com Deus dentro de um plantio inteligente. Você começa a trabalhar com Deus dentro de um plantio com sabedoria. Qual que é a diferença de uma pessoa inteligente e de uma pessoa sábia? Uma pessoa que é inteligente, ela pode sair de qualquer situação. Ela pode ter uma desenvoltura e sair de uma situação difícil. Mas uma pessoa sábia, ela nunca vai precisar passar pelo que a pessoa inteligente está passando, porque ela não vai cometer o erro que a pessoa inteligente cometeu. Você entendeu a diferença da sabedoria para a inteligência? Então, a sabedoria, que foi o que Deus deu para Salomão, que ele não soube usar ao longo, da história dele, mas no início ele soube usar, que ele pediu sabedoria para Deus. Então, ele tinha uma sabedoria muito grande para muitas coisas, mas ele não soube usar. Então, nós temos que pegar a sabedoria que Deus nos dá, irmãos. Nós não temos, tempo para perder. A vida é um sopro. Hoje você tem 18, amanhã você tem 20. Dos 20, quando você assustar, você tem 30. Dos 30, você tem 40. Assustou, você já pulou quase para os 60. E assim, quando você vê, sua vida já passou. Então, você não tem tempo para ficar brincando, você não tem tempo para ficar se destruindo, você não tem tempo para ficar fazendo coisas que você vai se arrepender depois, porque tem muita gente que caminha desse jeito, vai fazendo um monte de burrada, vai só agindo pela emoção, que isso não é inteligente, isso também não é sábio. Você tem que agir com sabedoria. Quando você está eufórico dentro da sua emoção, você tem que acalmar e entender que Deus tem o controle sobre todas as coisas e que Ele tem capacidade de nos acalmar no momento de uma tribulação, para que a gente venha fazer bons plantios, porque nós vamos colher tudo aquilo que nós estamos plantando lá na frente, porque é a recompensa. Eu li para os irmãos da palavra. E essa recompensa, ela tem que ser feita para Jesus. Então, tudo que você vai fazer quando você tem uma vida com Deus, é simplesmente fazer para Jesus. Então, a gente nunca fica esperando gratidão dos outros, porque você vai se decepcionar. O ser humano é falho. E o ser humano, muitas vezes, não vai ser grato diante daquilo que você fez. Então, você fez para Jesus o que sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E você solta isso. Solta para o universo, solta para Deus. Fala, Senhor, fui lá, abençoei aquela pessoa. E aquela pessoa está nas mãos do Senhor, eu fiz a minha parte. Fui um instrumento nas mãos do Senhor, fui um anjo nessa terra, fui lá, abençoei. E esquece. Porque decepções vão vir. Pessoas que se encaixavam na sua vida numa fase que você estava vivendo, em um determinado momento Deus muda a chave da sua história, muda a sua fase. Quando você chega numa outra fase,
essas pessoas não se encaixam mais. Até porque o seu crescimento, ele vai causando inveja em quem está contemplando o seu cenário. Então, à medida que você vai crescendo, tem pessoas que não podem acompanhar o seu crescimento. Vai atrapalhar. Vai gerar uma perseguição. Então, Deus tem que cortar isso da nossa história, por mais doloroso que seja, porque Deus, irmãos, ele não frisa a quantidade de pessoas. Deus frisa a qualidade. E tem pessoas que são programadas por Deus para ter muitos amigos. Tem pessoas que não são programadas para ter muitos amigos. Tem pessoas que não conseguem administrar esse tipo de relacionamento. E tem pessoas que têm uma unção de Deus, uma capacitação de Deus para conviver com muitas pessoas. Então consegue administrar várias amizades sem deixar interferir na vida pessoal. Sabe impor limites. Consegue entender o outro. Isso é uma pessoa sábia aos olhos de Deus. Não essa bagunça que tem no mundo. Que tem pessoa que está no mundo que coleciona pessoas. Porque acha que é chique ou que é popular, que é inteligente, tem muitas amizades. Mas na verdade está arrumando várias encrencas para a vida. Porque está sempre rodeado de pessoas e sempre vazio por dentro. Então tá sempre em rolê, tá sempre em festa, tá sempre em churrasco, sempre em reuniões, é turminha de futebol, é turminha de não sei o quê. E quando você tá no meio dessas pessoas, fica aquele vazio dentro. Nada disso te preenche, porque você tá vivendo algo que você não foi programado para viver. Eu não nasci para ter muitos amigos. Eu não nasci. E tem pessoas que vão se identificar com isso, porque você também não nasceu. E eu sempre sofri um problema muito sério na minha vida desde quando eu era bebê. Inveja. Eu era um bebê lindo, fui uma criança maravilhosa e a minha mãe falava, todo lugar que ia tinha, sabe, aquele resquício de inveja. Era um problema. Então, isso também foi, ao longo do tempo, fazendo com que eu ficasse um pouco mais reclusa. Porque já que a minha presença incomodava tanto, ao ponto de vir agressões físicas, agressões verbais, e você não entender aquilo. Então, eu acabava ficando reclusa. Como a minha aparência chamava muita atenção, as pessoas me notavam quando eu entrava no ambiente, e aquilo criava repulsa diante de vários corações inflamados ali. Então, eu arrumava inimizade sem buscar inimizade em ninguém. Difícil administrar isso. Você crescer dessa forma é muito complicado. Mas eu fui amadurecendo ao longo do tempo e fui entendendo que eu não precisava dessas pessoas. E eu fui compreendendo também que se a minha presença incomodava, e eu fui privilegiada por Deus nesse sentido, então eu tinha que ser agradecida, né? Por ser assim. Mas quando eu não tinha essa compreensão, era difícil, porque eu não entendia o porquê que as pessoas me destratavam. Depois, ao longo do tempo, eu fui entendendo. Hoje eu sei o meu lugar. Como eu creio que tem muitos irmãos e muitas irmãs aqui que entendem o seu lugar. Então tem hora que você ser, sabe, popular demais te traz muito problema. Você querer agradar todo mundo, fazer caridade para todo mundo, ser prestativo para todo mundo, você se torna o bobo da corte. Você pode até ter aparência, mas você acaba sendo um objeto de uso. Então isso não agrega em nada na nossa história. E tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você está se identificando com a palavra porque você tem questionado com Deus isso. Você passou sua vida inteira rodeado de muita gente. Você passou a vida inteira rodeado de muitos amigos. Toda hora te chamavam para isso, te chamavam para aquilo. E você ia frequentando e sempre um vazio muito grande por dentro. Porque a falta de Deus não tem nada nessa terra que preenche. E hoje você está vendo que você perdeu anos da sua história, anos da sua vida, com várias amizades, com várias situações que não agregaram nada na sua história. Isso daqui é mais para homem. Tem vários homens aqui, vários irmãos aqui que estão com esse questionamento com Deus. E você tem questionado com o Senhor pelo seguinte, porque você não está se enquadrando mais nessas situações, você não se sente bem nesses ambientes mais, e você está questionando com Deus o porquê que isso ocorreu, e você está sentindo até vergonha das coisas que você viveu lá atrás. E você não está entendendo. Todo esse processo que você viveu lá atrás, que está te trazendo vergonha, é Deus trabalhando no seu interno e fazendo com que você se liberte daquilo que te escravizava. Então, todas aquelas babaquices de adolescente, aquela saída, aqueles rolês
que as pessoas acham o máximo, contam, carregam para a vida toda. Irmãos, eu conheci adultos, eu vou falar adulto, adulto mesmo, pessoas assim com 30, 40 anos de idade, que ficava lembrando de história da adolescência e da faculdade, contando as aventuras da faculdade, umas histórias bobas. Eu ficava olhando aquele monte de homem velho, entre aspas, né? Porque não são velhos, mas mais velhos, lembrando aquelas coisas. Eu falava assim, gente, como que perde a existência vivendo do passado desse jeito? E contava aquelas histórias, umas histórias bobas, umas coisas nada a ver, porque a minha cabeça sempre foi mais aguçada, né? Eu amadureci muito rápido. E eu ficava analisando aquilo, eu falava, eu pensava comigo, né? Que eu não podia nem falar, que senão eu arrumava encrenca. Mas eu ficava olhando aquilo, analisando, eu sempre fui muito observadora. Isso é muito bom na nossa vida, a gente cresce muito observando. E eu ficava analisando aquilo, eu falava, meu Deus, como que pode? Viver, sabe, ficar relembrando aquilo, ficar relembrando e relembrando, e reunindo pessoas de 1900 e bolinha, para falar dessas coisas, sabe? Ficar lembrando essas histórias. Eu falava assim, gente, eu tenho mais o que fazer da vida. Porque a minha visão é lá na frente. Eu queria crescer, eu queria expandir, eu queria, sabe, fazer outras coisas. Eu não tenho essa cabeça. Quando eu comecei a conversar com Deus a respeito disso, porque a gente às vezes se acha meio fora do barco, né? Fala assim, nossa, às vezes eles que estão certos. Como eu não vivi essas bobagens, às vezes pelo fato de eu não ter vivido, eu não dou tanta importância para isso. Mas Deus falou para mim isso. Você fica grudado no passado e o demônio fica o tempo todo trazendo essas recordações e você fica perdendo anos da sua vida com reuniões que não te levam a lugar algum, que ao invés de, porque a gente está aqui para evoluir, então você tem que avançar. Não é que você não possa ter amizade com alguém que você estudou na faculdade, mas é que a vida anda. Você já viu o rio como que é? O rio não para de fluir. E você é, sabe, uma fonte de água viva, você é um rio que você precisa continuar fluindo. E aí você fica vivendo aquelas coisas do passado, relembrando o passado, não consegue construir coisas lá na frente. Não consegue evoluir para algo maior e melhor lá na frente. E Deus querendo avançar e você estagnado. Então o que Deus tem que fazer? Levar você para a olaria, começar a quebrar você por dentro. É a hora que você começa a ter essa insatisfação de viver essas coisas, você não se encaixa mais nisso, porque você quer amadurecer. Então, quando você pega um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, por exemplo, vamos pegar mais aqui, Deus está falando com homens, homens que são bem-sucedidos. O que eles fazem? Eles tiram essas coisas da vida que atrapalham, que distrai. E eles se concentram naquilo que eles querem ser lá na frente. Então, eles querem ter um bom casamento, eles querem ter uma boa família, eles querem crescer financeiramente, eles querem ter dinheiro para viajar para onde quiser. Eles querem, sabe, ter dinheiro guardado para comprar o que quiser, querem ter carros bons na garagem, quer ter casa, quer ter patrimônio. Então eles se concentram naquilo ali, que é a base de todo crescimento de qualquer homem alfa. Eu não estou falando de projeto de homem aqui não, tá, irmãos? Estou falando de homem patriarca, de homem alfa, que Deus projeta os homens dele dessa forma. Os homens cristãos, aos olhos de Deus, são homens alfa, são patriarcas. Por isso que tem mulher aqui que fica esperando muito tempo, porque Deus não vai te entregar porcaria. Deus não tem projeto de homem para você, não. Deus não tem, sabe, meninice para você. Então, um homem aí com 30 anos, infantil, que só vive as baladas da vida, Deus não tem isso para sua história. Tem mulher que quer ter casamento, mas só busca no lugar errado. Só busca na balada da vida, onde o cara beija, sabe, várias bocas na mesma noite. E você depois acha que aquilo ali é um príncipe encantado. E aquilo ali, na verdade, é um sapo disfarçado. Então, nós temos que entender que o processo que a gente às vezes espera com Deus, ele é um pouco complicado, porque Deus tem projeto para a nossa vida. E o projeto de Deus é algo surreal, é algo muito além. Então, Deus não tem um projeto de um homem. Deus tem um homem alfa, um homem patriarca, um homem maduro, um homem que vai saber plantar, porque vai ter uma colheita farta lá na frente.
Então, todo esse processo de dor que você está sentindo, ou de desconforto que você está sentindo, no sentido de não se enquadrar em determinados lugares, de não se enquadrar em festa, de você não querer mais participar de carnaval, sabe, dessas baladas, de rodeio, dessas porcariadas toda, o que está acontecendo com você? É um tratar de dentro para fora, porque Deus está transformando você num homem alfa e num homem patriarca, porque Deus quer te ensinar a plantar, porque você vai ter que colher lá na frente. Então, enquanto você ficar vivendo isso, a idade vai chegar. Daqui a pouco você está aí um homem participando dessas festas com a sua vida destruída, não construiu nada. Ou aquilo que construiu, não construiu baseado em Deus e vai sofrer as consequências disso. Vai ter uma ex-mulher que vai destruir a sua vida, ou vai ter uma esposa que vai te trazer vários problemas, começando talvez até por uma traição, porque você não soube esperar em Deus. Então, todo esse processo de transformação que Deus faz conosco, irmãos, é para que a gente venha receber dele recompensas lá na frente. Só que nós temos que saber plantar. Porque se nós não plantarmos direito, nós não vamos receber um bom plantio lá na frente. Você pode plantar o que você quiser, mas não adianta você querer plantar uva e querer lá na frente colher morango. Não dará certo isso. A mulher é a mesma coisa. Tem mulheres aqui que têm situações que você não está se enquadrando mais. Você tem questionado com Deus. Senhor, tem lugar que eu não estou me sentindo bem. Eu não sinto mais vontade de ir em determinados lugares. Eu não sinto mais aquela vontade de sair com aquelas amigas. Porque é passado. Deus tem um futuro para você. Você está vivendo as mesmas bobagens de lá de trás, arrastando coisas da sua adolescência. Você está aí com 35 anos, lembrando de história de quando você tinha 15. Que maturidade que você tinha quando você tinha 15 anos? Que maturidade tem uma criança com 12? Então, tudo isso que está acontecendo dentro de você já é o trabalhar de Deus de dentro para fora para fazer de você uma mulher virtuosa e uma matriarca. Porque se Deus tem um homem alfa e um homem patriarca para você, você tem que ser uma mulher virtuosa e uma mulher matriarca para este homem, porque senão não dá, os projetos de Deus não se encaixam. Deus não une meninice. Deus não une futilidades. Deus não une prostituição, adultério. Deus não une isso. Deus não desmancha uma família, um namoro, um relacionamento para poder unir outro, se aquilo ali é propósito de Deus. Deus só desmancha aquilo que não é dele. Aquilo que não foi montado por ele, Deus não desmancha. Deus desmancha. Aquilo que é montado por Deus, ele não desmancha, porque é projeto dele. Satanás vem, ciranda, atrapalha, afasta, daqui a pouco Deus vem e une. Então ele faz tudo isso. Mas nós temos que entender que dentro de um projeto de Deus, nós precisamos ser tratados por ele. Para que a gente venha aprender a plantar. Irmãos, isso é muito sério. Se você não souber plantar na tua vida, você só vai colher desgraça. Você vai passar a vida inteira vivendo o mesmo ciclo ridículo da sua história. Coisas que você já viveu lá atrás. Irmãos, eu fui modelo quando eu era adolescente. Eu tenho consciência da mulher que eu sou hoje. Mas eu vou ficar vivendo porque eu fui modelo lá atrás, ficar me vangloriando com isso. Ficar o tempo todo, sabe? Não, eu fui modelo. Irmãos, é passageiro. Era da idade. Eu tinha estrutura, tinha estatura, eu tinha beleza para a época, então trabalhei com isso, foi uma fase. Trabalhei e acabou. Ficou para trás, vivi. Aí você vai falar assim, dela, o que acrescentou na sua vida? Nada, absolutamente nada. Só vaidade. E eu ralei muito para fazer aquilo ali. Porque minha mãe não pagou curso para mim, não. Eu tive que trabalhar, eu tinha que estudar, e eu que paguei o meu curso. Fui lá, paguei, fiz uns desfiles, depois desisti do negócio. Quando eu vi que o negócio tinha prostituição, irmãos, eu caí fora do negócio. Falei assim, eu não vou ficar nisso. Que eu via várias amigas, né, entre aspas, entrando no ritmo da prostituição, se vendendo para ganhar concurso e participar de desfiles. Eu falei, eu não vou me submeter a isso de jeito nenhum. E eu não fui. Eu falei, eu não vou, eu não quis mais. Então, todo convite que eu tinha, eu não ia. Eles me cogitavam para fazer foto, eu não ia mais, não quis mais. Não era minha praia, eu não fui. Então, cada um tem uma personalidade, eu não fui para esse lado, nunca fui. E já recebi vários convites nesse sentido, nunca me submeti a nada disso. Graças a Deus, eu não
sabe, é algo assim que não entra muito na minha, não julgo quem faz, porque cada um sabe da sua vida e faz do seu corpo o que quiser. Mas é algo que não entra na minha cabeça, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Então eu nunca fui para esse lado, nunca fui. Então a gente precisa entender que nós temos que aprender a plantar para colher lá na frente. Porque se você não souber colher lá na frente, você também não vai saber administrar o que Deus tem para te entregar, e isso tudo envolve o quê? Maturidade. Então, dentro de de um bom plantio, você tem que ter maturidade, você tem que se libertar de coisas que te amarram lá atrás. Por exemplo, tem várias coisas que vêm do seu passado que se tornam crenças limitantes na sua vida. E essas crenças limitantes fazem com que você não prospere. Então, você não consegue avançar. E aí, para aliviar o processo que você vive hoje, que aos teus olhos você não luta pelos dias atuais, você começa a fazer uma compensação das coisas que você viveu no passado. Então, dentro do que você viveu no passado, foram sensações boas que você teve lá na sua adolescência, na sua pré-adolescência, na sua infância. Você tenta trazer isso para o dia de hoje, né, para agora, para aliviar o seu processo de agora. E nós não podemos viver assim, mas nós temos que enfrentar os nossos monstros, nós temos que enfrentar os nossos medos, nós temos que enfrentar as nossas dificuldades. E Jesus ensina isso para a gente. Jesus, ele nos encoraja a seguir em frente. Ele faz com que a gente avance para novas histórias. Tem situações aqui que tem alguns irmãos que você traz trauma de relacionamentos antigos. E você tem medo de se envolver, você quer um relacionamento, você sonha em casar, você sonha em fazer um monte de coisa, só que você tem medo de se relacionar porque você tem trauma de tudo que você viveu. Porque a pessoa diminuiu você, a pessoa falou um monte de coisa, a pessoa foi te travando, a pessoa colocava os complexos dela em você. E quando você começa a ter essa concepção, você começa a entender que o que aconteceu nesse processo, onde houve muita traição, e onde a pessoa diminuía você de algum jeito, com atitude, com gestos, com palavras, se diz muito mais a respeito dela do que de você. O que ela fazia? Os complexos que ela tinha, aquilo que ela trazia de carga pesada dentro dela, ela transfere para o outro. Então é uma forma de colocar no outro os complexos que ela mesma tem. Eu convivi com narcisista durante 9 anos e eu posso falar isso com muita prioridade. Então uma das coisas que eles mais têm o hábito de fazer é isso. Se nós trouxermos isso para a nossa vida, isso trava a nossa história. Então Deus ensina o quê? A gente a fazer um plantio decente, começando tendo amor próprio. Que quando você começa a ter amor próprio, você começa a selecionar e você começa a entender o seu valor como mulher, como homem, a beleza que você tem, né, dentro dos traços que Deus te deu. Então, e o que que faz um homem, uma mulher se tornar mais bonita? É o caráter que ela carrega, irmãos. Às vezes a pessoa ela não é nem bonita fisicamente, mas ela é uma pessoa que tem tanto caráter, é uma pessoa tão carismática, é uma pessoa tão boa, que quando você olha para o interior dela, você se apaixona pelo que ela é. E às vezes ela é uma pessoa comum. E tem pessoas que são bonitas e são podres por dentro, que você não consegue conviver, porque não tem caráter. São pessoas nocivas. E tem algumas pessoas que não têm aparência, que são ruins também. Pelo fato de não ter aparência, vivem revoltadas, porque sabe da sua condição física, se sente horrorosa, mas não tenta melhorar nem a sua parte interna. Ela quer sempre destruir a vida do outro. Então ela está sempre cobiçando o que o outro é. Tem inveja da voz, tem inveja do cabelo, tem inveja do rosto, da desenvoltura, tem inveja do que Deus faz na sua vida, tem inveja de tudo. E aí começa a agir desse jeito. Então tem vários tipos de pessoas e tem várias situações dentro de uma pessoa que é ruim e de uma pessoa que é boa. Mas nós temos que buscar em Deus sermos melhores, que Deus fala aqui na palavra. Planta sempre o bem. Faça no meu nome. Faça para mim. Porque se você não fizer, você vai se decepcionar. Você vai esperar a gratidão do outro e o outro vai te dar só ingratidão. Você não vai receber gratidão. E aí você vai começar a paralisar nessa história e neutralizar aquilo que Deus fez em você, que é a centelha divina que tem dentro de você, que foi Ele que colocou, que faz com que você seja uma pessoa boa. Uma pessoa que venha a retribuir o amor que Deus te dá. Então nós retribuímos o amor que recebemos de Deus matando a fome de alguém, abençoando alguém, fazendo bem para o outro, levando a palavra.
Você pode observar que você tem prazer em fazer. Por quê? Porque você recebe isso pela graça de Deus. E quando você recebe isso pela graça, você expõe isso para o outro. Você dá isso para o outro, porque você conheceu o amor através de Jesus. Hoje você sabe o que é o amor, então você é uma pessoa diferente. Quando nós passamos por esse processo da metanoia, que vem toda essa mudança em nós, irmãos, nós não conseguimos nos enquadrar em determinadas situações mais. Então tem pessoas que não conseguem acompanhar o nosso nível espiritual. Então tem ambientes que você não vai conseguir frequentar mais. Tem ambientes que você já não está conseguindo frequentar mais. Tem pessoas que você não está conseguindo nem dialogar mais. Não bate as ideias. Porque a pessoa está aqui e você já subiu. Então não force situações que Deus já está mostrando para você através do Espírito dele, que não se encaixam mais na sua história. Não tenta forçar situações na sua vida onde você não vai ser, sabe, bem recebido. Ou quando você for bem recebido, você vai ser bem recebido muitas vezes por interesse. Então Deus vai tirando tudo isso da nossa vida. Deus vai tirando as pessoas que são interesseiras, Deus vai tirando os ambientes que a gente não consegue acompanhar o raciocínio das pessoas, porque elas se tornam pequenas, fúteis. Muitas coisas que fazem se tornam insignificantes. São pessoas sem sentido, são pessoas sem propósito. São pessoas que não têm, sabe, nenhum anseio do futuro. E aí você não se enquadra mais. Já é o Espírito Santo trabalhando dentro de você para que você venha ter libertação. E isso é sinal da libertação. Para que Deus possa colocar às suas mãos recompensas diante de toda a bondade que você já fez na sua vida. Tem que haver transformação, tem que tirar, sabe, o joio. Não dá para ficar convivendo direto com o trigo. Então Deus faz essa separação. Então quando Deus começa a trabalhar dentro de nós, irmãos, é assim que funciona. Então tem lugar e ambiente que você não vai conseguir frequentar mais, tem pessoas que você não vai conseguir andar mais, tem coisas que você vai sentir vergonha, tem várias situações, até nas suas redes sociais, lembranças aí, talvez, que aparecem nas suas redes sociais, que você vai até deletar isso. Chega uma hora que você vai falar assim, não, isso aqui não dá pra mim. Eu não gosto nem de ver isso daqui, porque eu vivi isso daqui lá atrás, não tem nada a ver com o que eu sou hoje. E aí você começa a se recompor e se refazer numa nova pessoa. E nós temos que permitir que Deus faça isso conosco. Nós não podemos ficar arrastando coisas que não condiz com a nossa realidade atual. Você não pode ficar vivendo do seu passado. Tem pessoas que guardam coisas, principalmente nas redes sociais, irmão. Você quer saber da vida de alguém, é você olhar a rede social. Você quer descobrir o passado podre de alguém, é só você olhar em rede social. Então tem hora que as pessoas guardam coisas que não deveria nem guardar, mas guarda porque é troféu, sabe? Ai, eu vivi aquilo lá atrás, nossa, aquilo ali foi... E uma pessoa madura que olha aquilo fala, meu Deus, quanta infantilidade, quanta babaquice. Será que essa pessoa realmente tem um bom caráter? Será que essa pessoa é madura o suficiente? Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa imagem. Nós não temos que ficar preocupados com o que o outro vai pensar de nós. Mas nós não podemos perder a nossa identidade para agradar os outros. Você tem que continuar dentro da identidade que Deus fez você ter. Porque isso é uma dádiva, irmãos. Quantas pessoas tolas passam pela sua existência e não mudam nunca? Quantas pessoas você conhece que estagnaram ao longo do tempo, não cresceram, não evoluíram, não fizeram nada? Então, para que a gente venha comer do melhor dessa terra, para que Deus venha elevar o nosso nível espiritual, o nosso nível material, para que Deus venha entregar as recompensas que Ele tem para entregar, precisa haver uma evolução em nós. Do jeito que nós estávamos, não tem como Deus trazer as recompensas. Tanto que Ele fala, vem a mim como você está, mas não que você vai permanecer, porque Ele não vai aceitar. Ele não aceita a gente como nós estávamos lá atrás. Ele não aceita a gente do jeito que nós somos quando nós não estamos na presença dEle. Ele não aceita. Ele só nos chama para que haja essa mudança dentro de nós, para que nós possamos o quê? Evoluir. Então, a nossa vida com Deus, quem tem vida com Deus, é uma vida de propósito. Tem vários irmãos aqui que você chegou há pouco tempo no meu canal. Seja muito bem-vindo, todos vocês. E eu espero ser um canal de bênção na vida de todos vocês, sempre. E eu quero que você que é iniciante, que está buscando a presença de Deus, e alguns que já estão caminhando, entenda o seguinte,
Vida com Deus é uma vida próspera. O que Deus tem pra gente é coisa muito grande, são coisas de responsabilidade. Deus não tem qualquer coisa pra gente. Então, para que Deus eleve a gente e leve a gente para esse lugar de muita responsabilidade, faça com que o nosso processo cresça, que a gente venha ter um progresso de vida, um crescimento material, um crescimento sentimental, emocional, psicológico, nós precisamos mudar. E precisamos entender que essa mudança tem que acontecer de dentro para fora para que a gente possa alcançar esses objetivos. Uma pessoa que está fora de Deus, irmãos, ela não consegue alcançar uma pessoa que tem uma vida regrada com o Senhor. A vida da gente muda. Tudo na vida da gente se torna mais fácil. Você pode ter um levante, você pode passar por várias coisas, você pode sentir até a macumba que fazem para você, seu corpo ficar dolorido, se sentir, sabe, um cansaço, uma dor de cabeça, mas nada disso impede o teu crescimento. Nada disso vai fazer com que Deus eleve você para um nível muito mais alto. Porque Ele nos dá livramento. Ele vai nos dando, sabe, toda uma coordenada para a gente conseguir chegar e alcançar o objetivo que Ele tem para nos levar. Então a vida que Deus tem para a gente é uma vida de prosperidade, uma vida de paz. Tudo que Ele for te dar, Ele vai te dar paz diante de todo o processo que você estiver vivendo. Pode vir uma tribulação aqui, outro ali, uma retaliação, mas Deus vem e traz paz e faz com que a gente avance. Deus está explicando tudo isso para os irmãos, mandando falar tudo isso para os irmãos entenderem que todo o processo que você viveu lá atrás está no mar do esquecimento. Deus nem lembra daquilo. Então não arraste seu passado. Para de ficar juntando troféu aí nas suas contas da internet, nas suas redes sociais. Para de ficar relembrando coisas que você viveu lá atrás, porque chega a ser ridículo. Você já amadureceu, você evoluiu. Deus tem coisas maiores para levar você. Irmãos, eu não fico guardando nada na internet de coisa passada. O que eu vivo é só com a minha família. O que eu tenho são com as minhas filhas. Relacionamentos passados é água passada. Sabe, já passou. Eu não vou ficar, sabe, remoendo isso, deixar isso na internet para todo mundo ver. Eu não quero nem que ninguém saiba. Eu quero, sabe, que se exploda. Passou. Eu não vou arrastar isso na minha história. Isso faz mal. Você ficar lembrando, ficar reverenciando pessoas que não agregaram nada na sua história. Porque tem gente na internet que às vezes elas são até desrespeitosas, elas fazem coisas, falam coisas que não deveria fazer. Tem comentários que são desnecessários e a gente fica arrastando essas coisas, às vezes por vaidade. Isso não faz bem pra gente, nem aonde Deus vai nos levar, a evolução que Ele vai trazer. Ele não fala para você esquecer o passado, esquece as coisas passadas que eu farei coisas novas. Aí você fica arrastando coisas passadas na sua vida que não vão te agregar em nada. Então nós temos que saber selecionar as coisas. Nós temos que saber e entender que nós temos que evoluir com Deus. Então a nossa vida tem que ser daqui para frente. E esquecer. Tem coisa que, sabe, eu não sei com quem que Deus está falando aqui, eu não sei nem o que que é, mas Deus está falando, tem coisa aí que você tem que eliminar. Você não tem que ficar arrastando isso nas suas redes sociais, você não tem que ficar arrastando essas coisas na sua vida. Tem que cortar. Então Deus manda dizer para você, todo esse processo que você está sentindo, essas mudanças, sou eu trabalhando dentro de você, trazendo uma libertação, para que você venha se desprender disso. Vou tirar muitas coisas da sua vida, como já tenho tirado. Vou tirar os vícios, vou tirar a vontade de coisas mundanas, vou tirar várias situações que não vão agregar em nada, vou afastar pessoas que você tem arrastado ao longo dos anos que não deixa você crescer, que não te deixa evoluir, para que eu possa levar você para um processo de progresso e crescimento. Porque senão você vai ficar estagnado no meio do caminho. Irmãos, Deus ele vai mostrando pra gente o caminho, mas a pessoa quando ela usa o livre-arbítrio dela e ela não quer, ela fica insistindo nas coisas passadas, no pecado, chega uma hora que Jesus deixa. Ele não insiste mais. Então a nossa vida é uma vida de oportunidades. E isso também é muito sério. Porque Deus ele dá oportunidade, ele chama, ele põe bocas para falar, levanta os profetas dele, levanta os pastores, ele faz todo um trabalho para a pessoa entender que o caminho que ela tem que seguir é com ele. Ali vai ter luz, ali vai ter vitória, ali vai ter felicidade, ali vai ter um processo muito grande de crescimento. A pessoa que quer viver coisas do mundo, é um direito dela. Deus não vai invadir o livre-arbítrio. Quando eu vou evangelizar, eu mostro o caminho.
Se a pessoa vai pular carnaval, se a pessoa vai para os botecos beber, se a pessoa vai viver do passado, é problema dela, não é responsabilidade minha. Então isso Deus me ensinou. Ensina o caminho, o resto você deixa comigo. Eu não fico atrás, irmãos, porque tem evangelista que às vezes chega a ser inconveniente. Ele quer porque quer levar a pessoa de todo jeito para a igreja, ele quer converter a pessoa a todo custo, ele quer fazer tudo na marra e as coisas com Deus não funcionam assim. Então, como eu sou uma mensageira de Deus, eu vou lá, falo, ensino o caminho. O que a pessoa vai fazer de errado já é adulta, não tem 12 anos mais. Então, eu já expliquei o caminho, já ensinei que ali não é o correto, a pessoa está indo, o problema é dela, irmãos, não é responsabilidade minha, a minha cruz já é pesada demais, fica nas mãos de Deus aquilo ali, é Deus que vai trabalhar. E tem gente que passa a vida inteira fazendo as coisas erradas, aceitou Jesus e continua fazendo as coisas erradas. Aí na hora que o perrenho aperta, ai, missionária dela, ora para mim, olha, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Eu vou lá e oro, irmãos. Mas eu sei que tem coisa que a pessoa não vai nem receber, que ela não se posiciona. Sem posicionamento não recebe. O nosso Deus, ele é 100% santo. Então, para que a gente aprenda a ter uma boa colheita lá na frente, nós temos que aprender a plantar. E Deus nos ensina isso. Então, dentro da palavra, ele manda dizer para você, que tem vários irmãos e várias irmãs aqui, que você tem um grande plantio com Deus. Deus tem olhado as tuas renúncias, os teus esforços. Deus manda dizer para você, estou trabalhando de dentro para fora. Tem alguns irmãos aqui que você está passando por esse processo da metanoia. Você não vai se encaixar em determinados lugares. Tem pessoas que não vão entrar na sua vida mais. Você não vai conseguir dialogar com determinadas pessoas. Você vai ver que você perdeu tempo. Tem alguns homens aqui, alguns irmãos, que você não quer agir mais com imaturidade. Você não quer mais ser infantil desse jeito. Você não quer viver esse oba-oba. Você não quer viver, sabe, essas alegrias momentâneas. Você não quer mais saber dessas festas. Isso tudo já é a presença do Espírito Santo trabalhando no seu interno. E isso é muito bonito. Isso é muito lindo, porque você vai se tornar um homem alfa, um homem, sabe, um patriarca. Você vai ver que você vai ter responsabilidade com a sua existência, você vai ter responsabilidade com o teu corpo. Você vai ser um homem usado por Deus. Você vai ter uma cobertura de Deus que você nunca teve. E você vai perceber que você ficou anos da sua vida jogando a sua existência fora, com coisas que não te trouxeram nada de bom, não agregaram nada na sua história. Só babaquice. Que você vai ter vergonha. Que quando você começa a olhar as pessoas que você conviveu, o que elas se tornaram, você fala, meu Deus, se eu tivesse ficado ali, eu ia ser igualzinha essas pessoas. Eu ia ser tão tolas, tão fracas. Eu ia ser tão fracassadas quanto. E Deus vai lá e nos resgata desse tipo de situação para que você não tenha um futuro como essas pessoas terão lá na frente. Quando Deus tira algumas pessoas da minha vida, irmãos, eu agradeço, porque eu sei que eu estou evoluindo. E tem algumas pessoas que eu olho hoje e falo, meu Deus, gratidão por ter tirado, porque se eu tivesse ficado junto, ia segurar as minhas bênçãos, os meus milagres, e eu não ia conseguir evoluir da maneira como eu evoluí. Eu não ia ter a cabeça que eu tenho hoje. Eu ia ser tão tacanha quanto essas pessoas. Então tem hora que Deus nos tira de alguns grupos para que a gente venha evoluir lá na frente. E você pode gravar o que eu estou te falando agora, que daqui uns anos, você vai notar isso. Você vai olhar essas pessoas daqui uns anos. Se você permanecer na presença de Deus, que eu te aconselho que fique, você vai ficar na presença de Deus, Deus vai fazer você prosperar, você vai crescer, você vai evoluir. Você vai se tornar um outro homem, uma nova mulher. Quando você olhar essas pessoas daqui uns 5 anos, eu não vou nem falar 10 anos, eu estou mandando falar 5. Daqui uns 5 anos você vai olhar essas pessoas, esses mesmos grupos que você andava. Você vai ver a vida dessas pessoas como vai estar daqui a 5 anos. E você vai olhar a sua vida diante do Deus que você tem servido. O que Deus fez na sua história e o que essas pessoas estão vivendo depois desses 5 anos. Aí você vai começar a entender, talvez, o que eu esteja te entregando agora. Então não atrase o teu processo com Deus. Não jogue fora. Faça tudo por amor. Faça por amor a Deus. Continue plantando bondade. Aprenda a plantar para que você venha colher lá na frente. Irmãos, às vezes é melhor você estar sozinho e sozinha do que você estar mal acompanhado. As más companhias, elas corrompem os nossos bons costumes. Às vezes você pode estar muito firme com Deus, mas se você estiver andando com uma pessoa que ela é
endemoniada e você às vezes não sabe, porque você convive há tantos anos com ela, você conhece há tanto tempo, e a pessoa está com o coração totalmente inflamado e os demônios usando ela de várias formas, ela não vai mudar com você, ela quer te iludir. Mas ela tem inveja do que você tem, ela vai começar a te prejudicar de alguma forma, ela vai querer tirar algumas informações suas para poder te trazer um certo desconforto, arrumar confusão para você. Então são pessoas que usam sempre de trairagem, são pessoas que não têm amor no coração, mas você conheceu desde a infância. Mas no fundo você conheceu só uma aparência, você viu crescer. Você conheceu só o oba-oba da vida. Sabe como que você conhece as pessoas? Na dificuldade. Porque quando você tá bem, quando tá todo mundo feliz, quando você tem dinheiro, quando você tem um carro bom, você não conhece ninguém. Você não conhece ninguém. Quando você fica na dificuldade, é que você começa a conhecer as pessoas. Como Deus não vai tirar você do lugar onde Ele te colocou, que Ele está colocando você num processo de crescimento, de fartura, em um processo de prosperidade, o que que Deus está fazendo? Ele está te mostrando quem é. Que Ele não quer que você fique na dificuldade, você já passou por dificuldade, Ele não tem isso para você, Ele quer que você avance. Todo mundo nasce para ser feliz. São os demônios que atrapalham a nossa história e trazem felicidade para a gente. Mas diante do processo, Deus não vai retroceder a sua história para você descobrir quem é, não, Ele vem e revela. Porque Ele quer que você continue crescendo. O que Ele não quer é que você volte a ter convívio com essas pessoas. Mas você tem o livre-arbítrio. Se você quiser continuar no mesmo ritmo, continue. Parabéns para você, é a sua escolha. Porém, Deus não vai agir na sua vida como se você estivesse realmente na presença dele. Então não adianta cobrar de Deus coisas que você não vai conseguir viver, uma vez que você abriu mão da presença dele para viver as amizades, viver as badalações, viver as festas, viver o que o mundo oferece. Então, vida com Deus, irmãos, é uma vida maravilhosa. Quantas pessoas perdem tempo com carnaval, perde tempo com festa de rodeio, sabe, com bobagens, com show de não sei das quantas, e Deus vai preparando restaurantes maravilhosos, viagens internacionais para você, te leva em determinados lugares. Ele faz com que sua vida tenha sentido. Então ele usa você como um homem, como uma mulher de Deus na terra. Ele faz você comer do melhor dessa terra. Então ele vai te levando para vários lugares para você levar a palavra. Todo lugar que você for, você vai ser um canal de bênção. Você sabia que todos os pontos das nossas mãos são pontos de energia? E quando nós estamos na presença de Deus, a nossa mão ela é extremamente abençoada. Aonde você coloca a mão, existe prosperidade. Aonde você coloca a tua mão, você abençoa. A mesma coisa a planta dos nossos pés. Tem vários pontos de energia. Aonde você coloca a planta do teu pé, Deus não te dá. Deus não fala que te dá como herança, que Ele te abençoa. Então tudo flui dentro de uma energia diferente do que quando você está no mundo. E assim Deus vai fazendo a gente prosperar. Então Deus manda falar para você que agora vai chegar a recompensa diante de todo o plantio que você tem feito. Agora é hora dele recompensar você diante de todo o bom plantio que você fez. Está chegando uma grande recompensa para o povo de Deus. E Deus manda falar para você, antes desse mês findar, você já vai começar a colher os frutos de todos os plantios que você tem feito. Porque Ele tem contemplado você. Ele tem visto que mesmo que diante das aflições, dos ventos, da tempestade, dos terremotos, diante das dificuldades, diante de tudo, você não tem deixado a presença dele. E você continuou plantando e plantando muito bem. E agora é hora de você receber a recompensa das mãos do Senhor. Então prepare para você prosperar. Prepare para você crescer. Agora você entendeu o processo como funciona? Não lamente mais, não ache que tem alguma coisa errada com você, que é o Espírito Santo trabalhando dentro do teu corpo. É o Espírito de Deus trabalhando dentro de você. Moldando o teu caráter, moldando, sabe, as tuas emoções, o teu psicológico, o teu mental, fazendo com que o seu espírito venha evoluir, para que você venha receber as recompensas dele. Então agora é uma fase de recompensa. Você pode tomar posse dessa palavra. Agora você vai receber recompensas uma atrás da outra, uma atrás da outra, de Deus. Vai ser várias situações, várias coisas que Deus vai te dar. Agora é hora de uma fase de crescimento, para que você venha evoluir com Deus e chegar
em lugares muito maiores, situações que você nunca viveu. Como que Deus vai expandir o seu ministério, como que Deus vai fazer você viajar pelo mundo afora, louvando, glorificando, pregando. Como que Deus vai restituir o que você perdeu em patrimônio financeiro se você não tiver um bom plantio. Então nós temos que pensar nisso. Então todas as vezes que você anda com pessoas que não agregam nada na sua história, elas vão corromper os seus bons costumes. E os nossos maiores bons costumes é cultuar, glorificar a Deus, ficar na presença dele, andar em santificação, amar o nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo, cuidar da nossa saúde. Então nós não podemos perder os nossos bons costumes. O costume da oração, o costume do jejum. Então todas as vezes que você anda com pessoas erradas, os seus bons costumes serão corrompidos. E daqui a pouco você vai estar agindo igual essas pessoas. Você vai estar sendo tolo e tola igualzinho essas pessoas que estão andando com você, que não tem uma vida regrada com Deus e não tem preocupação, que qualquer coisa serve. Com caráter corrompido, com várias situações da vida conturbadas, e assim vai, sabe, distorcendo as coisas. E se você continuar convivendo, você vai começar a plantar coisas ruins e você vai colher tudo isso no seu futuro. Então não vale a pena. Não vale a pena você entrar na vaidade do outro, não vale a pena você entrar na loucura do outro. Quantos casos, irmãos, a gente vê de pessoas que morrem e morrem cedo. Teve uma menina na cidade que eu moro, que isso aconteceu, não sei se foi o ano passado ou ano retrasado. Foi para uma festa com mais 2 amigas dentro do carro. E uma menina, ela tinha 19 anos. Beberam, a que estava dirigindo não conseguiu controlar o carro, bateu o carro numa estrada. Uma estrada que falam que não tinha nada de extraordinário para acontecer um acidente naquele grau. E essa menina de 19 anos atravessou o vidro e morreu. Perdeu a vida com 19 anos. Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente começa a entender a responsabilidade que nós temos que ter com a nossa existência. E nós temos que ter muita responsabilidade com a existência de outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, essa perdeu a vida. A que estava dirigindo, que foi a inconsequente, que bateu, não aconteceu nada com ela. Mas essa ficou toda... Teve uma outra que ficou toda machucada e essa aí perdeu a vida. Essa ficou assim no estado que não teve como. Então, nós temos que ter muita responsabilidade com aquilo que nós vivemos. E Deus nos ensina isso na palavra. Ele mostra pra gente dentro da palavra como que nós devemos comportar, o que devemos ser, como que devemos fazer, para que nós possamos ser prósperos nessa terra. E não ter uma vida fútil. Porque todo mundo vai envelhecer. E tem inúmeras pessoas que estão passando por processos difíceis na velhice porque não souberam plantar quando eram novos. Agora já estão com uma certa idade, vivendo uma vida, sabe, difícil, horrível e frustrada. Então vamos ter sabedoria diante desse processo. Mas Deus manda dizer para você, estou chegando para trazer para sua vida recompensa diante de todos os plantios que você fez. Porque eu sei o que você fez para o outro. Eu sei o que você tem plantado. Então, quando a gente tem consciência do que nós estamos plantando, nós não temos medo da nossa colheita. Nós temos orgulho dela. Porque nós sabemos que, por mais que demore um pouco, nós vamos colher tudo aquilo que nós estamos plantando. Então, quer comer do melhor dessa terra? Tem que passar pelo processo da metanoia, tem que mudar. Tem que mudar o pensamento, tem que mudar a maneira de ser, tem que se tornar um novo homem e uma nova mulher. Porque Deus não tem projeto de homem nem projeto de mulher para a vida da gente. Deus não vai unir aqui ninguém na sua vida um projeto. Sabe, um projeto. Ele vai trazer um homem alfa, ele vai trazer um patriarca para sua vida, ele vai trazer uma matriarca para sua vida e uma mulher virtuosa. Então é isso que ele vai fazer na sua história, na sua vida sentimental. Então tem que saber plantar, para que a gente venha colher isso das mãos de Deus, porque senão você vai passar a sua vida inteira só vivendo situações complicadas e
sabe, e constrangedoras. Aí entra num relacionamento tóxico, sou traído, agora eu fui traído, eu vou trair. Tá no relacionamento tóxico, das vezes tá no relacionamento, traiu, daqui a pouco passa a ser traído, por quê? Porque plantou a traição, lá na frente vai colher essa traição de novo. A vida da gente é assim. Roubou, não tem problema. Não tem ninguém vendo dela. Deus tá vendo. Então você roubou hoje, você pode ter certeza que a lei da semeadura na sua vida não vai falhar. Lá na frente você vai ser roubado. Então tudo aquilo que é injusto que nós vivemos, Deus recompensa a gente. Mas aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantou coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Então tem alguns irmãos aqui que Deus está mandando falar. Não lamente a traição que você sofreu, porque você traiu. Você simplesmente só colheu o que você plantou. Então agora você já sentiu o que é trair alguém. Então agora tem que tomar vergonha, sabe? Respirar fundo e falar: não, não vou fazer isso mais. Quando vier prato de lentilha, eu não vou pegar. Porque teve perdas aí na sua vida que você teve porque você foi um traidor lá atrás. E agora você está colhendo o processo da traição que você fez lá atrás. Então a vida da gente é um plantio. Se você não souber plantar, você vai plantar mal e colher mal. Se você plantar bem, você vai colher bem lá na frente. Mas Deus manda dizer para você que agora está chegando recompensa dos bons plantios que você fez. São recompensas grandes, viu, irmãos? São coisas grandiosas, sabe? De uma proporção assim, que Deus está me mostrando, que vai mudar a vida de muitos irmãos aqui. Deus está chegando na vida dos cristãos aqui para trazer uma reviravolta. Uma mudança muito grande diante do plantio que as pessoas fizeram. Então, cada um plantou, está ciente do que plantou, então agora você vai colher, tá? Eu vou orar para você agora, que ficou muito longo o vídeo, e eu quero que você pense em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa recompensa que está vindo diante dos plantios que o Senhor tem nos ensinado a plantar. Que o Senhor venha, Pai, colocar sementes boas no nosso coração. Que o Senhor nos ensine através da fé, Pai, sermos obedientes à sua lei. Que nós sejamos, Pai, canal de bênção nessa terra. Que o Senhor tire toda maldição sobre as nossas vidas. Que o Senhor faça a gente ter caráter. Que o Senhor faça a gente ter responsabilidade nessa terra. Que o Senhor nos ensine a cada dia que passa mais e mais, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar a caminhar, mas caminhar com responsabilidade. E que nós venhamos colher os frutos de tudo aquilo que nós temos plantado para o reino. Que o Senhor, Pai, no nome de Jesus, venha ser glorificado na nossa história. É o que nós mais desejamos. E nós agradecemos no nome do teu filho Jesus. Toma posse da sua vitória, guarde essa palavra no teu coração. Irmãos, eu não sei para quem que Deus pediu para pregar, eu fui pregando, eu não preparo nada. A palavra estava aqui, Deus foi me mandando a palavra, eu fui falando. Mas Deus colocou algumas pessoas para pensar aqui, tá? A gente não pode escutar a pregação só recebendo bênção, bênção, bênção. Se a gente não mudar, a gente fica com plantios errados. E a colheita depois ela se torna bem dolorosa. E a gente tem um hábito muitas vezes de colocar a culpa em Deus. Na verdade, foram as nossas atitudes, os nossos plantios que trouxeram uma colheita muito ruim para nós. Mas ele manda dizer para você, dentro da colheita boa que você fez, ele está chegando com uma grande recompensa. Então toma posse da sua vitória. Descansa em Deus e acalma, porque nesse mês ainda, nesses dias, nessa próxima semana que está chegando, você já vai começar a colher os frutos daquilo que você tem plantado. Então prepara o teu coração, porque Deus me mostrou coisas muito grandes. Deus me mostrou assim baús com muito ouro, com muita prata. Deus me mostra assim, sabe, construções na base da arquitetura. Então eu não sei o que ele está trazendo aí. Pode ser patrimônio, é dinheiro, é vida sentimental, é união de casal. Então tem que, sabe, confiar em Deus, agradecer e ter responsabilidade com o plantio. Porque tudo aquilo que você semear, lá na frente você vai ter que colher. Então faça uma semeadura consciente e responsável, para que você não venha colher coisas amargas lá na frente. Então toma posse da sua vitória, toma posse dessa recompensa, porque Deus não volta atrás da palavra dele, Deus é fiel, e ele está chegando para trazer aí uma grande recompensa para a vida do teu povo. Então toma posse aí da sua vitória, das recompensas, e continue plantando com responsabilidade. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.